A minha palestra hoje se chama Os Desafios da Conservação Baseada em Valores, o caso do Programa de Requalificação e Expansão dos Equipamentos da FUNAPES. Eu vou começar rapidamente por um tema que eu tenho articulado em vários textos e que eu costumo chamar de mal-estar da conservação. Vou começar com um caso que nos é contado pela Maria Pilar García Cuetos, que é professora titular de História da Arte da Universidade de Oviedo, Espanha. Uma experiência que ela vive que, segundo ela, transformou profundamente a sua maneira de pensar. Ela estava, em março de 2001, guiando um grupo de estudantes asturianos em Istambul, né? E, naquele momento, ela estava vivendo, ela estava convalescendo, segundo ela, do corpo e do espírito, como muitos viajantes românticos antes dela. Os anos anteriores tinham sido difíceis para ela em muitos sentidos. Depois de deixar o governo da Esquerda Unida da cidade de Langreu, na Espanha, muito desiludida com as possibilidades de promover mudanças reais e de ter, logo em seguida, se tornado professora titular da universidade, a Maria Pilar ela fora acometida por uma enfermidade grave, que significara para ela um longo tratamento, difícil, e talvez uma nova disponibilidade pelo sentimento de extrema perplexidade que ela sente ao se deparar pessoalmente com a antiga arquitetura vernacular otomana em madeira, enquanto que, de certa forma, faz com que ela coloque em dúvida certezas que ela fora acumulando ao longo de anos. O objetivo da viagem era conhecer a obra do arquiteto renascentista Mimar Sinan Agha. E nessa busca pela obra dele, a caminho da pequena Santa Sofia, ela, descendo uma das ruas do antigo bairro otomano de Sultanahmet, ela se depara com casas arruinadas, que, como ela descreve, com suas fachadas atormentadas, com suas janelas cobertas de papel de jornal, cujas cicatrizes me inspiravam a ternura do conhecido e do sofrido. Frente àquelas construções, frente aos olhares céticos dos habitantes locais e das crianças, segundo ela, com sua curiosidade pouco gasta, ela percebeu, então, num instante revelador, que toda a armadura teórica que ela viera formando cuidadosamente ao longo da sua vida profissional pouco servia e se mostrava ali tão pouco prática, tão fora de lugar, que numa virada importante ela decide relativizá-lo e fazer-lhe, nas suas palavras, algumas reformas muito necessárias. O fato é que durante mais de 15 anos, como ela nos conta numa entrevista, ela, nas suas palavras, havia lido, refletido e subscrito toda a teoria das cartas de restauro. Havia lutado com convicção para salvar essa memória construída que parece nos importar tão somente a uns poucos. Ao procurar um edifício singular, Maria Pilar encontra a arquitetura em madeira de uma Istambul policromática, segundo ela, acinzentada e maltratada, sem as cores vivas, sem o vermelho agranatado, mas de pé, íntegra. Naquele momento de revelação brusca, a teoria longamente acumulada lhe aparece como totalmente fora de lugar, frente àquele cenário, frente àquele patrimônio importante, mas não enquadrável nos moldes tradicionais, que resistira tanto ao terremoto de 99 quanto aos inúmeros reveses históricos daquela cidade milenar, nas suas palavras, tão complexa quanto bela. Com isso, aquele encontro inesperado, naquele bairro triste e pobre, segundo ela, vem pôr em questão todas as suas certezas profissionais, e como da perplexidade muitas vezes nasce a reflexão, Maria Cueto passa a se questionar sobre os próprios fundamentos do saber adquirido ao longo dos anos, especialmente sobre os princípios da autenticidade, um dos pilares da teoria da conservação ocidental. E desse encontro, gente, nasce um dos livros que eu considero mais importante, que se chama Humilde Condição, o patrimônio cultural e a conservação de sua autenticidade. A partir desse livro, desse encontro, ela passa a perseguir uma leitura distinta do que seria salvaguardar o autêntico do nosso patrimônio cultural. Ela vai produzir uma profunda e uma instigante reflexão sobre o sentido que tem nos dedicarmos tantos esforços a preservar o patrimônio, e ela vai considerar nesse livro com especial atenção a questão da diversidade cultural, junto com a teoria da conservação. E também, como ela diz, a relação causa e efeito entre a conservação do patrimônio e o desenvolvimento econômico e social, que
na sua perspectiva, muitas vezes está eludido, está distante das teorias da conservação. Bom, ao abordar um tema tão complexo como o da autenticidade, ela vai começar esse livro nos apresentando uma revisão teórica desse conceito no campo do patrimônio cultural, mostrando, de certa forma, como ele nasce indissoluvelmente unido não só à teoria, mas também à praxis da restauração monumental, lidando já desde o início com o desafio, ou paradoxo, de tentar preservar intactos bens que são, como ela diz, a materialização da memória, como tais podem ser transformados e alterados. É a partir desse paradoxo que ela trata a questão da autenticidade. Para a teoria europeia, como anota Garcia Cuetos, a matéria arquitetônica herdada do passado seria sempre o receptáculo de uma série de valores, trazendo o processo restaurador, ao mesmo tempo em que conserva o bem cultural, sempre um risco real, eu cito. É capaz de transformar a matéria, essa matéria, e alterar esses valores. A partir desse aparente paradoxo, a autora sente a necessidade de recuperar a reflexão teórica sobre o conceito de autenticidade, mostrando que ela aparece justamente quando se põe em questão as teorias aceitas pela Unesco e largamente difundidas em documentos e recomendações internacionais, que, segundo ela, colocam que todo objeto vai ser autêntico desde sua criação e com toda a sua história, e que preservar a autenticidade supõe salvaguardar a matéria e os efeitos do tempo histórico materializado nela. No entanto, em fins do século XX, essa elaboração teórica se vê às voltas com uma realidade inescapável, a visão distinta de experts provindos do âmbito cultural latino-americano, africano e asiático, que partem de realidades muito diferentes daquela europeia, já que boa parte dos seus bens arquitetônicos, segundo ela, fabricados com madeira, adobe, barro, por exemplo, e submetidas a contínuas reparações e reposições, tornava muito difícil identificar a autenticidade e a preservação da matéria. Desse debate rico e intenso, nascem novos documentos, como, por exemplo, o documento de Nara, entre essa percepção da diversidade e da pluralidade cultural e uma contínua asserção de uma perspectiva ainda muito centrada na matéria, provoca o que ela aponta e que outros, mas a gente poderia citar várias outras obras que nesses últimos anos apontam para essa disjunção e para esse mal-estar, e eu gostaria só muito rapidamente de apontar para um outro, o livro Conservation Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths, né? Que foram publicadas pelos dois Alison Richmond e Alison Bacher, e que reúne uma série de ensaios que, na verdade, são ensaios que refletem este profundo mal-estar, essa disjunção e essa falta de conforto em que nos encontramos hoje, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. É muito interessante que, no início desse livro, os organizadores falam que o papel desse livro hoje é, frente a esse mal-estar, de esclarecer, definir e justificar o lugar da conservação hoje. E é muito interessante que praticamente todos os artigos eles acabam mostrando muito essas flutuações que acontecem hoje na teoria da conservação, que tem a ver, a meu ver, com uma transação de uma ideia de uma conservação científica, objetiva, baseada na matéria, no material, para a ideia mais complexa, que não elimina a outra, mas que a complexifica, de uma conservação como uma atividade socialmente construída com numerosos agentes públicos e privados. Muito bem. Aí nós chegamos no segundo ponto da minha exposição, em que eu vou abordar muito rapidamente a questão da chamada teoria contemporânea da conservação. Essa premissa de que a conservação vai ser uma atividade socialmente construída, ou seja, uma atividade intersubjetiva muito mais do que baseada na matéria, essa vai ser a premissa também de Salvador Munhoz Vinhas, no seu importante livro de mesmo nome, Teoria Contemporânea da Conservação, em que ele toma as ideias que vêm sendo desenvolvidas sobre a conservação, principalmente desde os anos 80, e ele se propõe a identificar uma teoria contemporânea da conservação, sendo
essa a sua ideia mais ousada, justamente a afirmação de que haveria uma teoria contemporânea da conservação. E, como tal, ele que se distinguiria, como tal, de uma teoria não contemporânea ou tradicional da conservação. É fato, como aponta o autor espanhol, que ninguém duvida que temos hoje em circulação um número considerável de esquemas, de ideias e de opiniões, de teorias ou muito mais de fragmentos de teorias que difeririam, em maior ou menor grau, das anteriores, que poderiam ser encontrados ou detectados em textos de natureza diversa, em resumos de congresso, em artigos apresentados em periódicos, em páginas de internet e, às vezes, em novas cartas, em conversas e na própria prática da conservação. No entanto, essas ideias dificilmente poderiam ser consideradas ainda um corpo unitário e organizado do pensamento, uma teoria no sentido forte. Nesse sentido, é que eu considero a proposta do Munhoz Vinhas como bastante ousada e uma tentativa que ele faz, e que ele tem se empenhado nesse livro, em várias publicações posteriores, a tecer e aproximar muitas dessas ideias e intuições ainda dispersas, no intuito de articular uma teoria no sentido forte, coerente, revelando principalmente os padrões que possam estar escondidas na ampla variedade, na pluralidade de manifestações do campo da conservação em nossos dias. Nesse ponto, Munhoz Vinhas ele vai seguir, ele vai tomar a mesma linha dos trabalhos reunidos em vários livros, ou, por exemplo, naquela coletânea inglesa que eu citei, ao revisitar as teorias clássicas ou tradicionais da conservação que iriam, do seu ponto de vista, desde meados do século XVIII até o final do século XX, de Ruskin até César e Brandt, ele aponta que o traço distintivo dessas teorias todas seria sempre a sua estrita aderência à verdade, aderência da qual se deduziriam sem mais, e muitas vezes dogmaticamente, os axiomas da atuação disciplinar. Essa, para ele, seria a principal característica do que ele chama de teorias clássicas ou tradicionais. A ideia de que haveria uma verdade e que caberia ao restaurador encontrar aquela verdade e responder a ela. Assim, é interessante que na edição espanhola da obra, que é ligeiramente diferente da edição inglesa, em inglês, né, a edição americana em inglês, a teoria, vejam, a teoria contemporânea da conservação em espanhol é a teoria contemporânea do restauro. Na edição espanhola, o capítulo 2, que se chama A Crítica dos Conceitos Clássicos, ele começa citando um episódio bastante conhecido que se passou no Museu do Prado em 1996, quando se restaurou o quadro El Caballero de la Mano en el Pecho, del Greco. Restauração que, ao seu final, fez com que a pintura mostrasse um aspecto muito distinto do que tinha anteriormente. Ele descreve a intervenção. O quadro tinha diminuído de tamanho, a silhueta do cavaleiro antes invisível era agora claramente perceptível pelo contraste entre o traje negro e o fundo, que antes era negro e agora cinza. A cor dourada da empunhadura da espada se havia transformado em prateada. O tênue halo que rodeava a cabeça do retratado havia desaparecido, assim como a assinatura que tinha a pintura. Uma transformação considerável numa pintura bastante conhecida. Frente à reação adversa do público, o público reage negativamente a essa restauração, e também os meios de comunicação fazem vários artigos criticando, chegando-se a se promover aquilo que a imprensa vai classificar de uma comoção nacional, se é que pode haver uma comoção nacional por causa de uma restauração. O próprio restaurador ele vai publicar um artigo no jornal defendendo a sua atuação, onde ele argumenta. E Munhoz Vinhas toma esse texto do restaurador, publicado no El Mundo, em defesa de uma restauração, em que ele diz o seguinte: a restauração de uma pintura não é uma ação subjetiva e caprichosa do restaurador que modifica o quadro a seu gosto. Tampouco serve a opinião estética e subjetiva dos que, ao ver o resultado, dizem: eu gostava mais antes. As obras de arte são, como as concebeu seu autor no momento preciso da história. Bom, ele toma essa expressão exatamente para contrapô-la, né?
Munhoz Vinhas cita essa opinião exatamente porque ela lhe parece representar com perfeição a perspectiva tradicional ou não contemporânea da conservação. O restaurador afirmava que, mesmo frente à reação adversa das tantas pessoas, a realidade era como era, atendendo o seu trabalho, no fundo, a realidade objetiva das próprias obras, que existiria independentemente de sua vontade e da dos espectadores. O restaurador que elimina o falso e resgata o verdadeiro seria, então, nas palavras de Munhoz Vinhas, um operário do verdadeiro, um agente da verdade, com V maiúsculo. Bom, se esse tipo de teoria tradicional, que vê a conservação como um ato de reconhecimento de verdades imanentes aos bens culturais, ainda é dominante em nossos dias, a crítica a ela viria ganhando força, desenvolvendo-se novas alternativas e novas abordagens. Munhoz Vinhas faz, então, na edição espanhola de sua obra, uma espécie de inventário das objeções a noções fundamentais das teorias clássicas, trabalhando as críticas que contemporaneamente se levantam em relação a ideias que são fundamentais na teoria tradicional, como as de autenticidade, objetividade, deterioração, reversibilidade, legibilidade e universalidade. Ele vai tentando mostrar as objeções que há a cada uma desses pilares. Para tomarmos apenas a noção de autenticidade, já questionada por vários dos autores que mencionamos, podemos ver que o autor observa que, sob sua égide, se pensa, na visão clássica, o restauro como uma atividade encarregada de garantir que o objeto tratado se encontre em seu estado autêntico, real, em seu estado de verdade, nas palavras dele. Embora as teorias clássicas difiram sobre o que seria esse estado autêntico, todas elas convergiriam, porém, num ponto. Assumem a existência de um estado real, autêntico dos objetos. E daí, subscrita por Munhoz Vinhas, é importante dizer, ele subscreve e articula uma teoria para se contrapor a isso, de que o único conceito de verdade que pode ser considerado real e incontestavelmente verdadeiro é o estado presente. Afirmação que ele vai detalhar mais à frente no seu livro. Qualquer outra definição do estado autêntico, ou melhor, do estado historicamente autêntico de um objeto coincidirá tão somente com que uma ou várias pessoas opinem ou imaginem que deveria ser seu estado real, seu estado autêntico, seu estado de verdade, seu proto-estado. Dependendo da sua distinta formação e do seu distinto tipo e grau de relação com o objeto, profissional, sentimental, religioso, etc., cada pessoa terá seu estado autêntico preferido. Passo em seguida para a discussão do que ele chama de fetichismo material e a questão da intersubjetividade na conservação. Aprofundando a sua argumentação, Vinhas dá um passo além e aponta para como o abandono da ênfase objetivista que dominara o campo da conservação por 2 séculos vem dando lugar lentamente a uma visão que, ao colocar a ênfase no sujeito ou nos sujeitos, percebe a conservação como uma atividade socialmente construída e o papel dos diversos sujeitos, stakeholders, nela envolvidos como central. Assim, nos capítulos 6 e 7, aí da edição em inglês, ele apresenta em detalhes os argumentos sobre a mudança no ponto de vista da conservação, que passaria de uma ênfase dominante durante 2 séculos, quase exclusiva nos objetos, para uma tensão com os sujeitos envolvidos na complexa operação da conservação. Não é à toa que o capítulo 9, por exemplo, se chama dos objetos aos sujeitos. Se a conservação começa, então, a seu ver, a ser entendida como uma relação permanente entre objetos e sujeitos, é importante observarmos, no entanto, que a sua teoria tampouco aceita um subjetivismo radical. Nós poderíamos, na contraparte do fetichismo da matéria, chegarmos a um fetichismo subjetivo, que seria aquela ideia de que cada opinião tem o mesmo valor da outra. Um subjetivismo, ou um subjetivismo absoluto. Mas, na verdade, ele fala que não é assim. Ele aponta para a importância da intersubjetividade no processo de conservação. E aí ele vai se basear em vários autores, principalmente no David Lilienthal, que mostra como os objetos se transformam em objetos patrimoniais não por uma escolha subjetiva pessoal, mas devido à sua relevância para um considerável número de pessoas dentro de uma comunidade, ou para várias comunidades. Sua importância surgiria, assim, sempre dos significados atribuídos aos sujeitos
aos objetos pelos sujeitos dos diversos grupos sociais, não sendo, portanto, inerente ao bem cultural, ou muito menos à matéria de que são feitos esses objetos. Essa postura não se basearia, portanto, na subjetividade pura e simples, mas na intersubjetividade, quer dizer, na constatação de que as decisões na área de conservação se baseiam em decisões sociais e não individuais, em acordo entre os sujeitos. Bom, uma linha análoga de raciocínio, para a gente pegar um outro autor, de desmistificação do caráter objetivo da conservação e do reconhecimento do seu caráter inescapavelmente relativo, intersubjetivo, nesse mesmo sentido caminha, por exemplo, Jeremy Wells. A gente tem vários autores, mas esse eu acho um trabalho interessante, que ele publicou na revista, já extinta, infelizmente, do SESC, fantástica, City and Time. É um artigo em que ele vai analisar as cartas internacionais da conservação sob essa perspectiva, sob uma perspectiva que ele próprio chama pós-estruturalista, em que ele vai colocar em questão a ideia de verdades unívocas inerentes aos objetos patrimoniais. Para ele, a doutrina da preservação, até a Carta de Veneza, inclusive, teria se engajado na busca de uma verdade positivista. Ele já afirma peremptoriamente, verdade positivista baseada numa espécie de fetiche material, numa crença em que a verdade seria uma característica inata da estrutura dos artefatos. As doutrinas iniciais da conservação, representadas, por exemplo, pelo Manifesto da Society for the Protection of Ancient Buildings, inglesa, lá em 1877, pela Carta de Atenas de 31, inclusive pela Carta de Veneza de 64, atribuiriam, eu cito, a verdade como um absoluto à materialidade do objeto, em vez de verem nele verdades relativas existentes no reino dos significados e valores culturais. Em outras palavras, resumindo numa fórmula, uma ideia muito complexa. Para aquelas doutrinas clássicas da conservação, o objeto comunicaria a única realidade em que ela deveria existir. Esse fetiche material, e aqui ele cita explicitamente Munhoz Vinhas, deseja encontrar a verdadeira natureza de um objeto através de uma operação de aplicação da verdade, que enfatizaria a singularidade em que o objeto deve ser apresentado. A seu ver, apesar das diversas contestações, essa perspectiva tradicional seria ainda institucionalmente hegemônica, se manifestando, por exemplo, na ideia defendida nos Estados Unidos pelo National Park Service e outros órgãos similares de patrimônio pelo mundo, segundo a qual a essência de um edifício poderia ser lida como um livro, leitura que nos orientaria e direcionaria para uma intervenção adequada naquele bem. O problema com essa ideia, ele nos adverte, é que ela pressupõe, no fundo, a operação hermenêutica de se ler, de se encontrar a verdade. Como um livro religioso, o bem cultural se revela em si e nos diz que como quer existir. No entanto, como bem mostram, e aí ele pega exatamente os filósofos pós-estruturalistas, como Derrida, o seu método de discurso ativista, como eles bem têm demonstrado a exaustão, um livro, muitas vezes, pode ser lido de maneira diferente a cada nova leitura. Ele conclui, o Jeremy Wells, autores se contradizem, edifícios também podem se contradizer e confundir as tentativas de leitura sincrónicas. Hoje não se tem mais a ilusão de que o patrimônio poderia ser definido objetivamente, através de critérios universais de validade, emanados da análise dos próprios bens culturais. Segundo, sabemos como enuncia Bogislav Smigin, que é o presidente do Comitê de Teoria do E-Commerce Internacional, essa noção de bens culturais extremamente ampla, ela pode incluir quase todos os elementos da cultura e da natureza. Eu cito: um único objeto em uma cidade, uma cabana de madeira em um complexo palaciano, uma pirâmide construída milhares de anos atrás em um edifício de 30 anos de idade, todos são tratados como elementos do patrimônio cultural. Os elementos do patrimônio japonês são os atores do tradicional teatro kabuki. Na Austrália, a Ayers Rock, que aborígenes acreditam ser uma montanha sagrada, é preservada. Na África, o patrimônio inclui os costumes tribais. Patrimônio pode significar nomes de ruas, sistemas de campos, receitas para a produção de álcool. É frente a essa amplitude do patrimônio que ele acha que a teoria da conservação tem que rever os seus métodos. Portanto, sabemos não ser mais possível uma definição fechada de patrimônio, na medida em que uma tal variedade não poderia mais ser definida como um todo.
Se, no entanto, o requisito básico de cada disciplina é exatamente a definição do seu objeto de interesse, como ficaria o campo da conservação frente a essa enorme amplitude e a consequente dificuldade de definição? Para Smith, que constrói sua reflexão na mesma direção dos autores anteriormente citados, seria simples identificar a origem do dilema. A dificuldade residiria no fato de que o patrimônio seria hoje muito mais subjetivo do que objetivo. Isso significa, explica, que o patrimônio não existe separadamente de um sujeito. Eu cito um ser humano, um grupo social, nação, cultura e país. Dependendo das necessidades e possibilidades, cada um desses sujeitos define o seu patrimônio. No entanto, a resposta à situação não seria fácil. A expansão trazida pela concepção intersubjetiva do patrimônio ainda não teria sido plenamente incorporada pela teoria da conservação, se aferraria a velhas certezas disciplinares, recusando-se a rever suas bases. Assim, teríamos, de um lado, a sociedade, que hoje enfrenta profundas e rápidas mudanças culturais, políticas sociais de civilização e da globalização, ampliando continuamente, através de suas demandas e ação, a noção de patrimônio. De outro lado, nós teríamos os profissionais da conservação, que não estariam conseguindo, segundo ele, incorporar teórica e metodologicamente essas transformações em curso. A sua conclusão vai ser lapidar. A teoria e a prática da conservação deveriam ser ajustadas à concepção subjetiva do patrimônio. Assim, superar o fetiche material que tem dominado a área e buscar o pluralismo da verdade, que teria suas raízes numa compreensão intersubjetivamente compartilhada e não no contexto material dos objetos, ou pelo menos não apenas no contexto material dos objetos, parece-nos ser, de fato, o grande desafio colocado para o campo da conservação. Sabe-se hoje que não se trata, numa operação de conservação, de se identificar uma verdade unitária contida nos objetos ou processos culturais, a serem objetos de tutela e preservação, mas muito mais de visar os múltiplos significados de bens culturais, os múltiplos valores atribuídos a eles pelos diversos atores envolvidos. A conservação contemporânea não pretenderia, assim, atingir apenas os objetos em sua materialidade, mas, através dos seus significados, os indivíduos e os grupos para os quais esses objetos são relevantes. O objetivo final da conservação, como nos aponta um relatório do Getty Conservation Institute do ano 2000, não é conservar a matéria em si, mas muito mais manter e moldar os valores corporificados no patrimônio, com o tratamento ou intervenção física sendo um dos muitos meios para esse fim. Hoje é amplamente aceito que são os valores e os processos de avaliação subjetivamente ancorados que vão articular o campo da conservação, da escolha do corpus patrimonial, a decisão sobre as melhores estratégias para se proteger o patrimônio. Os diversos produtos e processos da cultura, sejam eles obras de arte, edifícios, artefatos etnográficos, celebrações ou formas de expressão. Eles têm, como sabemos, significados e usos diferentes para diferentes indivíduos e comunidades. Assim, são os valores a eles atribuídos por esses indivíduos ou comunidades que transformam alguns objetos, lugares e eventos do patrimônio. Com isso, quando examinamos as políticas de patrimônio, é necessário perceber que estamos lidando sempre, nas palavras do antropólogo brasileiro Gilberto Velho, cito, com complexas questões que envolvem emoções, afetos, interesses os mais variados, preferências, gostos e projetos heterogêneos e contraditórios. Se se pretende, então, tratar o patrimônio como uma atividade socialmente construída, aproximando-se de uma compreensão do seu caráter intersubjetivo, é necessário pesquisar, essa é a grande questão, como se articulam esses valores em cada decisão patrimonial. Se examinar por que e como o patrimônio é valorizado e por quem. Não é de se estranhar, portanto, que se discuta crescentemente essa questão e se procure desenvolver, no interior da teoria da disciplina da conservação, uma metodologia que permita incorporar e evidenciar em todas as instâncias do processo o diálogo entre os muitos pontos de vista e interesses associados à percepção e uso dos bens culturais. Nesse quadro, a ideia de significância cultural, que é trazida pela Carta de Burra, passa a ser considerada como um conceito central da conservação, sendo usada no sentido da reunião dos múltiplos valores atribuídos ao patrimônio cultural.
como, por exemplo, se define na Carta de Burra, do Icônomos australiano, que a define como valor estético, histórico, científico, social ou espiritual. A ideia do espiritual é colocada na última revisão dessa carta, para as gerações passadas, presentes e futuras. De fato, naquele documento, a ideia da significância cultural constitui a pedra de toque, recomendando-se a sua utilização na análise dos bens culturais, que, de acordo com a metodologia ali prescrita, vai se apurar através da avaliação, registro e publicação do que eles chamam de Declaração de Significância Cultural. Documento que, tendo incorporado e hierarquizado os diferentes valores presentes em cada sítio e ou bem cultural, passa a pautar as decisões da conservação. Ou seja, parte-se de um complexo de valores, de uma matriz complexa de valores. E aí, eu passo agora a discutir rapidamente em busca desses valores na conservação. Esse tem sido o percurso de vários pesquisadores nos últimos anos, que é exatamente tentar explicitar os diversos valores envolvidos em cada uma das escolhas patrimoniais, seja na escolha do corpo, seja nas maneiras de se intervir sobre ele. E aqui tem algumas imagens de conjuntos históricos. Eu quis remeter algumas pesquisas que o meu grupo de pesquisa tem trabalhado desde os anos 90. Por exemplo, a análise dos conjuntos, da maneira de se tratar os conjuntos históricos. Inicialmente, fizemos uma comparação entre as maneiras de se tratar nos Estados Unidos e na Europa, e trabalhamos uma matriz e mostramos como, num e no outro caso, aparecem valores diferentes, com predomínios diferentes de valores. Depois fizemos a mesma pesquisa no caso brasileiro e tratamos principalmente os conjuntos que foram tombados pelo IPHAN em 1938, tentando analisar este caso ali. Mas esse mesmo método a gente tem usado para estudos menores, como, por exemplo, ali à direita, a gente tem uma imagem do mercado de Santa Teresa, em Belo Horizonte, um mercado que foi objeto de uma grande controvérsia local, em que se contrapuseram o governo municipal e a população do bairro. Cada um via e articulava as ideias para esse mercado a partir de perspectivas diferentes de valores. E isso acabou resultando num grande impasse, e esse mercado se encontra fechado, um mercado sendo importantíssimo para um bairro de Belo Horizonte, um bairro histórico, inclusive protegido historicamente. Esse conflito de valores faz com que esse mercado esteja fechado há mais de 10 anos. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que, todas essas pesquisas, me parece que é muito importante investigar o papel dos valores nessas escolhas patrimoniais e, prospectivamente, investigar também como que poderíamos ajustar a teoria e a prática da conservação em direção a essa perspectiva intersubjetiva do patrimônio. E aqui eu quero chamar a atenção que é muito importante, ao se tomar essa dimensão, se considerar uma série de metodologias que normalmente não são utilizadas na nossa área. A gente tem muita expertise em trabalhar com as dimensões materiais dos bens culturais. A gente sabe que os nossos instrumentos metodológicos para diagnosticar estado de conservação e todos os elementos ali envolvidos são largamente utilizados, desenvolvidos, bastante aprofundados. No entanto, e isso é interessante, que ainda no ano 2000, também outro relatório do Guedes chamava atenção para isso, que a gente teria 3 dimensões na pesquisa da conservação. Uma primeira que tem a ver com a conservação física, uma segunda que tem a ver com as instâncias de governança, e uma terceira que tem a ver com os fundamentos teóricos, metodológicos da nossa área. Ele fala, enquanto a primeira, essa conservação da matéria, as pesquisas e as perspectivas aí são muito desenvolvidas, nas outras duas a gente tem uma grande carência. E então precisamos dialogar com outros saberes, com outras ciências, notadamente com as ciências sociais, para termos instrumentos para nos acercarmos dessa dimensão intersubjetiva. Como compreender as instâncias de formação de significado, atribuição de valores, a formação de consensos. Então, temos que nos apoiar e discutir com profissionais das áreas das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, das ciências políticas. O Goethe, recentemente, tem trabalhado com o Instituto Consensus Building Institute, que trabalha com essa análise de como se chegam a
a decisões no campo da política, em situações que envolvem múltiplos atores. E é interessante exatamente isso, que os diagnósticos que a gente faz ainda se concentram nas características e nos valores intrínsecos e se utilizam de um aparato conceitual que deriva, notadamente, da história da arte, da história da arquitetura, e que a gente precisa ampliar essa perspectiva e inventariar e investigar metodologias que evidenciem os diferentes valores. Bom, então, esse é um pouco o fio condutor de um livro que eu tenho, de uma obra que eu estou produzindo agora. Eu vou lançar o primeiro volume, se chama Conservação e Valores. Nesse primeiro volume, eu vou me debruçar sobre aquele texto que me parece fundante nessa perspectiva, que é o Culto Moderno do Monumento. É escrito por Louis Ligre, em 1903, um texto difícil, mas essencial para a nossa matriz contemporânea de pensamento. Então, nesse primeiro volume, no Conservação e Valores 1, eu vou discutir, ele é um livro de preparação para a leitura desse texto fundamental, que ao final eu apresento uma tradução que eu fiz direto do alemão, né, para disponibilizar para o leitor brasileiro. Quando eu estava trabalhando nele, ainda não tínhamos uma tradução direta do alemão, agora nós temos uma tradução também muito boa, né, já publicada, mas eu apresento uma segunda tradução, e o livro é uma espécie de preparação, a partir da nossa perspectiva contemporânea, a partir da percepção que precisamos investigar essa dimensão intersubjetiva, é uma preparação, né, para a gente entender a dinâmica, a estrutura complexa do texto do Ligre e como ele nos coloca essa existência sempre presente de valores em conflito no campo do patrimônio. E como que esses valores eles podem se articular entre si, eles podem se contrapor entre si, etc. E como que essa chave pode ser utilizada para pensarmos várias questões contemporâneas, questões que continuam, que já estavam ali no tempo do Ligre e continuam contemporâneas hoje. Por exemplo, a questão da reconstrução, a questão da intervenção sobre o existente, a questão do valor dos monumentos, do monumento no sentido estrito, que é muito questionado agora no início do século XX, com essas releituras e ataques, por exemplo, às esculturas públicas, etc. Então, vários temas contemporâneos podem ser pensados. E é o que eu vou tentar fazer no segundo volume. Eu vou tentar atualizar essa leitura para temas contemporâneos. Muito bem. Então, isso aqui é uma certa propaganda do livro que vai ser lançado agora em agosto, uma leitura de Louis Ligre. Muito bem. Mas, a parte da produção, da nossa produção teórica, o nosso grupo tem trabalhado também em vários projetos, seja projetos de planejamento urbano e de conservação urbana, seja em projetos de restauro. E nesses projetos, a gente se depara necessariamente também com essa dimensão. E essa tem sido a perspectiva que temos adotado. Eu gostaria de citar aqui uma série de planos diretores que fizemos naquela época, nos 2006, 2007, quando os municípios, né, atendendo ao chamado lá do Estatuto da Cidade, correram para realizar os seus planos diretores, e nós pudemos, através da universidade, prestar consultoria para 6 municípios, né, como o Cerro, um tombamento nacional, Paracatu, com o Centro Histórico tombado, Cataguases também. E nesses municípios, na feitura dos planos diretores, nós trabalhamos com vários profissionais na perspectiva de se criar mecanismos de escuta que fossem além do simples assembleísmo. A aferição dos valores em jogo, eles devem, nosso ponto de vista, tem que tomar um caminho mais elaborado do que apenas as audiências públicas. Então, como trabalhar isso? Em cada um desses municípios, nós testamos métodos diferentes, né? Criando, por exemplo, no caso de Cataguases, chegamos a criar um indicador de conservação de patrimônio, que a gente achava que deveria ser incluído no plano diretor e que permitiria ao município fazer o acompanhamento, né, da conservação daquele conjunto tombado, etc. Como aferir as referências culturais, não a partir de uma perspectiva apenas técnica, mas fazendo a escuta da população. Muito curioso, por exemplo, e aí, naturalmente, casando as perspectivas. No caso de Cataguases, foi muito interessante quando a gente percebeu que, para a população de Cataguases, aquele conjunto tombado modernista não era identificado como patrimônio. Para eles, o patrimônio era o século XIX que eles tinham ali. E, no máximo, vocês estão vendo ali à direita, o valor referencial para eles, no modernismo, era apenas da igreja. Depois, fazendo uma análise mais aprofundada, a gente percebeu que aquilo tinha a ver
com uma trajetória industrial daquela cidade, em que a população que construíra aqueles bens ficara sempre excluída da sua fruição. Aquelas casas que nós hoje consideramos como muito importantes para a preservação, de fato são importantes para a história da arquitetura brasileira, para aqueles operários que as construíram, elas eram lugares inacessíveis, lugares que eles mal conheciam. Então, isso, no plano diretor, a gente trabalhou essa ideia e procuramos criar mecanismos para que essas duas perspectivas de patrimônio fossem acolhidas no plano diretor. Bom, mas uma outra experiência que a gente teve, em que a gente tentou utilizar essa perspectiva da preservação baseada em valores, foi o projeto de restauro que a gente construiu na Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, a mais antiga Casa de Câmara e Cadeia em funcionamento no Brasil, um edifício magnífico, né, do século XVIII, construído sobre os escombros do forte, de um forte de formato renascentista do Conde de Assumar, a partir do qual foram os dragões reprimir a revolta do Filipe dos Santos em Ouro Preto, quer dizer, uma história muito antiga. A partir disso se construiu esse prédio magnífico. Nós fomos convidados a fazer esse projeto de restauro e aí nos deparamos com uma situação muito interessante, né, em que o nosso contratante era a Câmara dos Vereadores. Foram os vereadores que nos contrataram. Então, nós precisávamos tratar com uma demanda, com um programa de necessidades bastante específico e com as demandas também todas advindas do próprio edifício. Então, como trabalhar isso? A gente fez não só uma análise, um diagnóstico do estado de conservação, uma análise histórica aprofundada, da qual resultou esse livro, mas fizemos também alguns processos de escuta muito interessantes da população, dos turistas e dos agentes diretamente implicados aí. A gente, nesse caso, a gente usou grupos focais mais adaptados àquele método que se conhece como ZOP, que é o planejamento de objetivos direcionado para projetos. Como que é esse método? Esse método a gente trabalha com os diversos atores e a gente vai aferindo com eles quais são os problemas dos lugares e que soluções eles trazem e eles percebem aí. E essa leitura vai nos permitindo criar, junto com esses atores envolvidos, o que a gente chama de árvore de problemas, daí se derivando a árvore de soluções. Esse processo, gente, além do processo de escuta, é um processo de envolvimento também. Isso foi muito importante quando, nesse caso, o nosso contratante não era um único agente, era uma Câmara de Vereadores, com 13 agentes públicos, cada um com uma visão. E foi um processo que, ao final, né, a gente trabalhou a partir daquela árvore de resultados, com alguns cenários, houve uma escolha de um dos cenários, no qual a gente manteve a Câmara como Câmara. Uma das perspectivas dos vereadores era transformar isso apenas num museu e fazer num centro administrativo uma Câmara nova. Acabamos chegando na Câmara nova, acabamos chegando à conclusão, junto com eles, que era importantíssimo se manter a Câmara aí, mas era necessário também se fazer um anexo, e aí propusemos um anexo que foi analisado pelo IFAM, um anexo utilizando a declividade do terreno e se compondo de forma muito respeitosa com a edificação existente, e acabou sendo essa a solução escolhida, mas foi um processo que nos ensinou muito. Então, essa trajetória, essa tentativa de utilizar, né, essa perspectiva da teoria da conservação baseada em valores em projetos práticos, que nos levou, no caso do programa de requalificação e expansão dos equipamentos da Funarte, a propor uma perspectiva bastante que incorporava essa ideia da escuta. E aqui eu quero, né, chamar a atenção que esse método que a gente tem desenvolvido, ele está sendo desenvolvido sob minha coordenação e também do psicólogo e geógrafo Vilmar Pereira de Souza, que trabalha conosco exatamente nessa escuta, e que tem desenvolvido esses métodos que me parecem muito importantes. Bom, gente, eu não preciso explicar para vocês o que é a Funarte. A Funarte é a nossa fundação de arte, que trabalha, né, nas áreas de circo, de dança, teatro, música, concerto popular e bandas, artes visuais e também na memória das artes. Interessante que esse projeto ele aconteceu nesse governo, né? É um governo que não há muito espaço para esse tipo de coisa, mas, felizmente, a gestão que assumiu a Funarte lá em 2019 fez um planejamento estratégico e percebeu que uma das questões principais que havia na Funarte era se tratar da conservação do acervo físico que a Funarte geria, que estava, em grande parte, em más condições.
Então, eles colocaram como meta produzir projetos de recuperação, requalificação, projetos executivos que permitissem, assim que houvesse alguma verba, conseguir recuperar aquelas edificações. E eles procuraram o FMG e fizeram um TED, que é um termo de execução descentralizada, através da qual a UFMG, com a nossa equipe, realizaria esses projetos para esse conjunto de bens. Vários teatros no Rio de Janeiro, a representação regional em Minas Gerais, foram adaptados, galpões industriais, começo do século XX, foram adaptados para receber teatros e galerias. No caso de Brasília, é um complexo já feito, né, projetado pelo Oscar Niemeyer. Infelizmente, esse complexo foi devolvido, a Funarte o devolveu para o governo do Distrito Federal, mas nós chegamos a fazer os projetos. E, no caso do Rio de Janeiro, são vários teatros tradicionais, como o Teatro Cacilda Becker, Teatro Glaucio Rocha, Teatro Duzi, na Casa Pascoal Carlos Magno. Muito bem. Então, é um amplo projeto, programa de necessidades, a gente faz 3 anos que nós estamos trabalhando. E também uma coisa que nos pareceu muito importante dentro dessa perspectiva, não fazer um projeto de requalificação a partir apenas das nossas perspectivas técnicas, mas entender quais eram os usos reais e as demandas desses espaços culturais. Então, nós trabalhamos, nesses casos, grupos focais. Esses grupos focais foram fundamentais para que a gente pudesse entender cada um desses espaços a partir da perspectiva dos seus usuários, dos gestores, dos funcionários e da cena artística local. E aí podemos perceber qual era o significado, por exemplo, para a cena artística de Belo Horizonte, daquela representação. É o lugar por excelência para os grupos emergentes em Belo Horizonte. Interessante que em São Paulo, algo parecido. A Funarte de São Paulo tem um papel fundamental para a cena alternativa. Desde os anos 80, Arrigo Barnabé, etc., começaram ali, então ela é uma referência nesse aspecto. Então, trabalhamos todas essas perspectivas para poder entender, né, os valores, não só os bens materiais, mas os valores envolvidos em cada uma dessas escolhas, que são naturalmente diferentes para cada um dos grupos. E é interessante que, se a gente trabalha com a ideia da significância cultural, e aí pegando a categorização da Carta de Burra, valor estético, histórico, científico, social e espiritual, acho que a gente pode dizer, muito a grosso modo, é claro que isso pode ser muito nuançado, que os valores estéticos, históricos e científicos, a gente consegue apreendê-los de uma forma mais fácil através dos métodos tradicionais que nós já usamos. As nossas pesquisas históricas, arquitetônicas, prospecções, etc. No entanto, a grande dificuldade é na percepção e na avaliação dos valores sociais e espirituais. Esse é um grande desafio metodológico. E aí cabe definir o que é o valor social. Uma boa definição, me parece, proposta por alguns autores, que os valores sociais vão abranger o significado contemporâneo, né, daqui do bem, do ambiente histórico para as comunidades. E são, naturalmente, então, fluidos e são incorporados na experiência e na prática. Eles podem estar alinhados com os valores oficiais, mas, muitas vezes, eles são valores não oficiais e são maneiras informais de engajamento afetivo. E é interessante que, já em 2002, no trabalho do Goethe, eles apontavam que nós estamos muito familiarizados em trabalhar com esses valores tradicionais, mas não sabemos medir os valores sociais. E aqui vários autores, e aqui eu estou citando Sam Jones, um trabalho de 2017, ele cita de novo os métodos de pesquisa social, entrevistas qualitativas, avaliação etnográfica rápida, combinado com métodos que pressupõem a participação da comunidade. Foi isso que a gente fez, eu vou citar o caso de Belo Horizonte para encerrar. A gente está tratando aqui com um conjunto que ele é derivado da atuação do Conde de Santa Marinha, que foi um dos construtores da cidade, um dos primeiros empreiteiros que fez a sua casa. Vocês estão vendo aí embaixo essa grande construção, onde hoje é a sede do IFAM. E à sua frente, articulado num pátio, temos vários galpões industriais. Esta região, vocês estão vendo aí a vista aérea, vocês estão vendo ali o complexo da Casa do Conde, um grande galpão, que era uma serraria, marcenaria, e em frente os galpões, e esses galpões que estão em frente são onde hoje estão a Funarte. A Casa do Conde e esse grande galpão é do IFAM. E é muito interessante que essa área se articula, o trem era o principal modo de transporte, isso marcou essa paisagem, onde também se instalou a primeira industrialização. A fábrica de tecidos, serraria, marcenaria, várias indústrias que estavam ali para a construção da cidade, que ali permaneceram.
E essa era a fisionomia dessa cidade, dessa área da cidade, que, com o tempo, foi perdendo esse sentido, passou a ser um hub de transporte rodoviário, transporte de ônibus, muito esvaziada, até ser recuperada, inicialmente uma intervenção meio brutal do metrô, que ensejou um primeiro movimento de preservação pelo patrimônio, pelo IAB, nos anos 70, então ele é um espaço marcante na própria história da preservação de Belo Horizonte, e foi revitalizado nos anos 80 e 90, e se constitui numa esplanada onde acontecem muitas manifestações, e nos últimos anos foi tomado pela cena alternativa da cidade de Belo Horizonte, através do movimento conhecido como Praia da Estação. Nós não temos praia, nossa praia é a estação. Então, vamos ser esse tipo de ocupação. E isso fez com que essa ocupação, que em toda essa região se instalassem atividades alternativas, teatros, outras ocupações também oficiais. Na própria estação temos o Museu de Artes e Ofícios, na antiga Serraria Souza Pinto temos com equipamentos públicos e com ocupação dessa cena underground de Belo Horizonte. Muito bem, o nosso desafio, vocês estão vendo ali no F, a Funarte, era articular colocadas pelos próprios órgãos públicos, pelo IFAM, que murou essa área, que impede com que ela se relacione. Então, para trabalhar essa área, a gente fez, e aqui é muito importante, essa área também teve ocupação durante o governo Temer, a gente fez, e aqui eu estou encerrando, a gente trabalhou para fazer essa escuta, para ferir o valor social, com dois grupos focais que foram coordenados pelo psicólogo Vilmar Pereira de Souza, que trabalhou com o público interno e com o público externo, fazendo a aferição de como que eles percebiam aquela área, como que eles viam a articulação dela com o restante da cidade, quais eram as características positivas e negativas, os problemas, etc. E se trabalhou com a ideia de que, em primeiro lugar, esses grupos têm que ser com interesses não conflitantes, a gente não estava trabalhando com os OP, a mediação tem que ser feita por um profissional que tem uma escuta não ingênua, muitas vezes o discurso não pode ser tomado pelo valor de face, mas tem que ser interpretado. E no início se combinou com cada um dos grupos que o que seria registrado seria fruto de um certo consenso no grupo. Não se anotavam opiniões apenas individuais. E também só se consideravam assuntos que tivessem diretamente relacionados com aquilo que pudessem ser factíveis de intervenção. Com isso, criamos os conceitos gerais de intervenção, percebendo, inicialmente, a grande importância de se criar um empreendimento urbanisticamente permeável, se ligando aquilo à Praça da Estação, o que reforçaria o caráter histórico, historicamente, a ligação que temos ali entre a Praça da Estação e essa região industrial. Outra coisa, o caráter multiuso desse conjunto, os grupos que utilizam percebem isso como uma grande vantagem, o fato de serem galpões inicialmente industriais e cujas intervenções foram cuidadosas no sentido de não congelá-los para apenas um uso, para a dança ou para a música, permite que sejam feitas montagens ali que atendem a esses grupos emergentes que muitas vezes trabalham nessa interface das linguagens, reforçando o caráter nos aspectos espaciais da intervenção, que propõe exatamente fazer essa ligação entre o conjunto que nós temos ali, reforçando o seu caráter histórico, reforçando o seu caráter múltiplo, reforçando o seu caráter de flexibilidade, criando uma nova centralidade nesse grande eixo cultural, que é o corredor cultural da Praça da Estação, que vai lá, vocês estão vendo à esquerda do Cefarte Andrade, Daradas, que é uma escola de artes cênicas, passando pela Serraria, Escola Livre de Artes, Museu de Artes e Ofícios, Centro Cultural, 104, que é uma antiga fábrica de tecidos, que é um centro cultural particular, até o Complexo Funarte IFAM, que vai ser articulado nesse grande corredor. Se articulando também, vocês estão vendo em verde ali embaixo, a Rua Sapucaí. Essa rua, gente, ela foi objeto de reapropriação espontânea por grupos culturais e também pelo mercado. Ali hoje é uma grande via de cultura e entretenimento. Então, fazendo essa articulação, né, integrando, daí veio a nossa proposta de se criar esse grande corredor, se integrando isso tudo à Rua Januária, à Praça da Estação, e criando aí no meio uma estrutura multiuso. Inicialmente seria um circo, hoje nós estamos trabalhando com uma geodésia, que vai ser uma nova possibilidade de utilização desses espaços públicos. Com isso, gente, eu termino, agradeço, quis mostrar muito rapidamente, é um trabalho em andamento, mas eu quis mostrar para vocês como a gente, na prática,
a gente procura incorporar essa perspectiva que me parece hoje fundamental, que é da conservação baseada em valores. Muito obrigado.